Descubra o sacrifício divino de Jesus. 40 dias de milagres e revelações além da tradição. Era uma manhã tranquila na pequena comunidade rural, quando o sino da capela começou a tocar, ressoando por entre as montanhas e vales. Ana, uma mulher de fé inabalável, levantava-se antes do amanhecer, o cheiro do café fresco invadindo seu lar simples. Mãe dedicada de Clara, uma menina cheia de vida, Ana se sentia estranha desde o diagnóstico da filha. Uma doença terminal, conforme os médicos. Uma sombra de desespero ameaçava abater-se sobre seu coração, mas sua fé não conhecia limites. "Eu creio no Deus dos milagres", exclamou. A capela cheia de luz dourada e um silêncio sagrado, o lugar onde ela sempre encontrava paz. Decidida, Ana começou sua jornada de 40 dias de oração fervorosa. Cada dia, ao cruzar a porta da capela, sentia que uma força sobrenatural a envolvia. Os murmúrios de oração ecoavam, criando uma atmosfera palpável de esperança e expectativa. "Senhor, toca minha filha", clamava com lágrimas escorrendo pelo rosto. Com o passar dos dias, as pessoas começaram a notar sua determinação. No início, ela orava sozinha, mas logo outros começaram a se juntar a ela, fortalecendo sua vigília. As conversas entre vizinhos ressoavam sobre fé e milagres. "Você viu como a Ana está fervorosa? Ela não desiste", diziam. E Ana sentia a eletricidade da fé coletiva se intensificando. Essa comunhão se tornava um poderoso remédio para os corações abatidos. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema. E muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O clima de esperança, no entanto, foi ameaçado quando um vizinho cínico começou a espalhar rumores sobre a futilidade das orações de Ana. "Vocês acham que isso adianta?" Ele riu, desafiando a fé da comunidade. Uma nuvem de dúvida pairou sobre eles. Ana sentia a pressão, mas em seus momentos mais sombrios, palavras proféticas surgiram de um grupo de intercessores. "Persistir é o verdadeiro sacrifício. O milagre já está a caminho", exclamavam. Essas palavras acenderam uma chama dentro dela, renovando sua coragem. Na 4ª semana de sua jornada, um viajante inesperado chegou à capela. Ele era um homem de olhos brilhantes e voz suavemente poderosa. Às vezes, a cura não vem através da medicina, mas pela fé radical em um Deus que sacrifica tudo por amor, disse ele, assustando e incutindo esperança em Ana e todos ao redor. Era uma mensagem que transcendeu a realidade, e Ana percebeu que este homem poderia ser o porta-voz do Deus que ela tanto invocava. Os olhos de todos brilhavam de expectativa. O que poderia acontecer a seguir? As histórias dele falavam de milagres em outras cidades, e no fundo do coração de Ana, uma pergunta ecoava. O que Deus estava preparando para Clara e para todos nós? A jornada de 40 dias estava apenas começando, e a comunidade aguardava, ansiosa pela manifestação do sobrenatural. Ao amanhecer do novo dia, a capela estava iluminada pela luz suave do sol que surgia por entre as árvores. Ana chegou mais cedo, como de costume, e se sentou no banco da frente. O ambiente estava impregnado de uma expectativa palpável. Ela respirou fundo, sentindo cada pequeno detalhe, o cheiro do incenso, o som das folhas nas árvores e as gotas de orvalho caindo do telhado. Para Ana, cada elemento era um lembrete da presença de Deus. Com a chegada do viajante misterioso, várias pessoas da comunidade começaram a frequentar a capela todos os dias.
O que antes era uma jornada solitária, agora se tornava um movimento. As pessoas uniam-se em oração, compartilhando suas dores, seus anseios e suas esperanças. Ele nos trouxe algo que não conseguimos ver, mas sentimos, disse uma mulher idosa, com um brilho nos olhos. A fervorosa oração de Ana se misturava com os cânticos suavemente entoados por sua comunidade. Eles clamavam em uníssono por milagres, por cura e restauração. O viajante, que chamavam de Daniel, se tornou um símbolo de fé renovada. Ele contava histórias de pessoas que haviam superado doenças com a ajuda de Deus, instigando a fé naquele lugar pequeno e esquecido. Naquela manhã, enquanto Ana orava e se entregava ao Senhor, um sentimento de paz invadiu seu coração. Era como se uma brisa suave estivesse soprando sobre ela, trazendo consolo e esperança. Senhor, se for da tua vontade, toca na vida da minha Clara. Aumente minha fé e ajude-me a crer no impossível, ela murmurou, sentindo uma leve emoção em sua voz. A comunidade começou a se unir em pequenos grupos de oração, formando uma corrente de fé que se espalhava pelos lares. Assim, as histórias de esperança ganhavam vida. Um homem do vilarejo que havia perdido o emprego encontrou trabalho. Uma mãe que lutava contra uma depressão profunda começou a sorrir novamente. O pequeno milagre se tornava contagiante e as expectativas aumentavam dia após dia. Mas com as vitórias também surgiram crises. O vizinho cínico que outrora se atreveu a zombar da fé de Ana começou a observar. Eu não acredito em superstições, disse ele com um tom de desdém. Mas por dentro, um conflito crescia. Seria que ele estava prestes a mudar? Ana percebeu a tensão no ar, mas ignorou. Seu olhar estava firme em sua missão. Uma noite, enquanto a capela estava cheia e os corações ardendo de expectativa, Daniel subiu ao altar. Ele tinha algo a compartilhar. Deus me revelou que grandes coisas estão para acontecer nesta comunidade. Aqueles que crerem de todo o coração verão o impossível se concretizar, declarou ele, sua voz ecoando como um trovão. Ana sentiu seu coração disparar. Poderia ser a resposta que ela tanto esperava. O que Deus estava prestes a fazer. A atmosfera vibrava de poder, como se uma nova era estivesse prestes a surgir. Assim que a reunião terminou, uma mulher, tomada pela emoção, se aproximou de Ana. O que você acha que significa isso? Estará Clara entre os curados? Ana olhou para o céu estrelado, fazendo-se essa mesma pergunta. O que Deus tinha reservado para elas? Enquanto as esperanças cresciam, uma inquietação tomou conta de Ana. Seria ela capaz de suportar o que estava por vir? A cada dia, a fé se tornava mais intensa e os desafios mais palpáveis. E no fundo de sua alma, uma pergunta persistia. O que seria necessário para que o milagre chegasse? Na manhã seguinte, Ana acordou com uma sensação de urgência. O dia que se iniciava parecia vibrar com possibilidades. Ela não podia ignorar que algo extraordinário estava prestes a acontecer. A luz do sol penetrava suavemente pela janela, dançando nas paredes e trazendo consigo uma mensagem de esperança. Após um café rápido, Ana se vestiu com cuidado. A capela, que se tornara o coração pulsante daquela pequena comunidade, a chamava como um magneto. Ao chegar, encontrou o espaço já alinhado com fiéis em adoração. As vozes ecoavam, formando um coro harmonioso. E Ana sentiu seu espírito se elevar através de cada nota. Daniel estava lá, como sempre, com uma presença calma e serena. Ele olhava para a congregação, como se pudesse sentir a essência de cada alma presente. Meus irmãos e irmãs, começou ele, sua voz enraizada na fé. Hoje, Deus nos convida a refletir sobre o poder do sacrifício e o dom da vida. Às vezes, o que pedimos vem acompanhado de um preço. Estão prontos para ouvir e aceitar isso? Ana franziu a testa.
O que ele queria dizer? Seu coração batia acelerado. Enquanto Daniel prosseguia, ele contava histórias de transformação e entrega, mostrando que o milagre muitas vezes possuía raízes na dor e na entrega pessoal. Ele falou sobre a importância da fé absoluta, mas também da necessidade de abrir mão de medos e dúvidas. Sabe aquela voz que diz que você não é digno de receber a bênção? É nessa hora que você precisa silenciar e clamar ao Senhor. Deus não precisa de perfeição, Ele precisa de um coração disposto a crer, exclamou ele, sua energia vibrando em cada palavra. A comunidade escutava em silêncio profundo. Cada um ponderava suas lutas. Ana teve um vislumbre de Clara, sua filha, como uma flor precisando de luz. E a luz era aquela fé que parecia brotar ao redor, espalhando-se como um fogo que consome a dúvida. Mas o que seria necessário sacrificar para que essa fé se tornasse real? Após o culto, Ana se retirou para um canto da capela, sozinha com seus pensamentos. Enquanto orava, lágrimas escorriam pelo seu rosto e cada gota representava uma entrega. Senhor, estou aqui. O que devo deixar para trás para que Clara possa encontrar a cura? Como posso ser um canal de tua graça? Implorou ela, entregando suas ansiedades a Deus. Nesse momento, a mulher que havia conversado com Ana na noite anterior se aproximou novamente, com os olhos brilhando. Sabe, eu sinto que estamos à beira de algo grande. Eu tenho fé que Clara será curada, disse ela com uma convicção que fez o coração de Ana aumentar. As palavras dela eram como um remédio, curativas e fortalecedoras. Mas dentro de Ana, uma luta começou a se formar. O sacrifício poderia ser mais do que apenas abrir mão de suas preocupações. Poderia significar um desprendimento emocional mais profundo. Ela teria coragem de entregar o controle. No fundo, sabia que o milagre exigia mais do que apenas palavras de fé. Era uma entrega radical, revelando-se ainda mais desafiadora. Nesse clima de expectativa, Ana também notou o vizinho cínico entrando na capela. Olhando ao redor com olhos críticos, ainda era visível a inquietação em seu semblante. Havia algo novo ali, algo que ele parecia pressentir. O que aconteceria quando verdadeiramente se deparasse com a fé? As vozes ao redor se misturavam num clamor fervoroso, e Ana percebeu que aquele era o momento de decidir. O que daria para receber aquilo que tanto desejava? E se o que Deus estava prestes a fazer incluísse uma entrega maior do que ela havera imaginado? Ana se levantou, respirando fundo. Eu estou pronta, Senhor, declarou para si mesma, sentindo a presença divina a envolver. Mas em meio a essa determinação, uma nova dúvida começou a brotar. Estaria realmente pronta para o que essa entrega exigiria de seu coração? Enquanto a capela pulsava de fé e expectativa, um novo desafio se desenrolava à vista. Estava Ana disposta a atravessar a ponte do sacrifício que a levaria ao milagre? Uma nova jornada de fé estava apenas começando. Ana caminhou pela capela, sentindo a energia vibrante ao seu redor, mas uma sombra de dúvida ainda a acompanhava. As vozes elevadas de adoração a envolviam, e cada nota parecia convidá-la a abrir seu coração ainda mais. Mas a pergunta persistia. Até onde estava disposta a ir? Ela se lembrou da fervorosa oração que havia feito e de como cada lágrima se tornara uma entrega. Senhor, entrega é mais do que uma oração, murmurou para si mesma, decidida. Aquela presença divina, tão nítida na capela, a encorajava a avançar. Ana se sentou novamente em um dos bancos de madeira, sua mente agitada tentando abraçar a serenidade que o ambiente proporcionava. Logo Daniel convocou a congregação para um momento de intercessão. Ele pediu a todos que se unissem em oração, levantando suas vozes em uníssono. Ana fechou os olhos, sentindo o calor das mãos dos irmãos ao seu redor. Era como se uma corrente de energia espiritual estivesse ligada entre todos ali,
Vamos pedir por cura, por libertação, porque a fé do justo é poderosa e eficaz, exclamou Daniel. E Ana sentiu seu coração ressoar com aquelas palavras. A cada frase de clamor, uma nova onda de esperança a alimentava, mas também a desafiava a confrontar suas próprias limitações. Ela queria acreditar que o impossível se tornaria possível. Clara, sua filha amada, era o motor de sua fé. Ela visualizou a menina correndo pelo parque, cheia de alegria e saúde, e isso lhe trouxe um novo fôlego. À medida que a oração avançava, Ana sentiu algo se movendo em seu interior, um impulso para se abrir ainda mais. O que você precisa deixar para trás, Ana? Perguntou a sua própria consciência. A resposta não era fácil, mas a urgência de seu espírito estava tão forte. Ouvindo as vozes elevadas, Ana percebeu que as palavras de amor e entrega precisavam ecoar em sua vida. Naquele momento ela se levantou novamente. Sentiu-se quase que levitando e, em meio ao clamor coletivo, ela erguia suas mãos ao céu. Senhor, eu entrego meu medo, eu entrego minha dúvida, eu entrego meu controle. A conexão com Deus a envolvia. Era como se um peso estivesse sendo retirado de seus ombros. O vizinho cínico, que até então permanecia distante, parecia agora um pouco menos endurecido. Ele observava com um semblante confuso, mas o brilho nos olhos mostrava que o que via ali impactava sua alma inquieta. A fé sincera do grupo estava quebrando algumas barreiras que ele mesmo erguera. Enquanto Ana se entregava naquele momento, uma nova presença se fez notar. Era a mulher que havia encorajado Ana antes, com um olhar de expectativa. Eu creio que nesta manhã Deus vai mostrar a você qual é o próximo passo, disse ela, com um sorriso acolhedor. A certeza daquela afirmação tocou Ana profundamente. Com o coração acelerado, Ana estava prestes a caminhar em direção a essa nova revelação, mas a intensidade da energia ao seu redor a fez hesitar. O que ela realmente deveria sacrificar para receber? E qual seria a mensagem que Deus tinha preparado? Enquanto a capela continuava pulsando com fé e devoção, Ana sentiu uma força inabalável nas palavras do grupo. E uma nova compreensão começou a germinar. Toda transformação exige coragem e a disposição de deixar o que não serve mais. A entrega era um caminho, e ela precisava ansiosamente descobrir qual era o chamado daquela entrega. Por fim, a congregação começou a entoar hinos de louvor, as vozes unidas em um coro que pareciam tocar o céu. E no profundo do seu ser, Ana clamou: "Estou disposta, Senhor. Mostre-me o que devo fazer." Saberia Ana que nesse momento de entrega genuína, o próprio céu estava prestes a se abrir? Seria esse o início de um milagre que mudaria não só sua vida, mas também a vida de muitos ao seu redor? O espaço entre sua dor e a promessa de cura estava prestes a ser revelado. Ana sentiu uma onda de calor se espalhando por todo o seu corpo, quando as vozes ao seu redor se tornaram uma só, e o clima na capela se transformou em um deleite de adoração. Os hinos ressoavam como melodias do céu, cada nota combinando-se com o pulsar de seu coração. A presença de Deus era palpável, como um abraço amoroso que a envolvia. Ela abriu os olhos lentamente, absorvendo cada expressão de amor e entrega em rosto de seus irmãos. Havia um brilho nos olhos do vizinho cínico, que agora parecia absorto em um momento de reflexão profunda. Poderia ser que ele estivesse experimentando a mesma transformação que Ana desejava ardentemente. Ao perceber isso, uma onda de esperança tomou conta dela. Como aquele simples momento de intercessão podia tocar tantas vidas? Senhor, o que é necessário para me mover em teu propósito? A pergunta ecoou em sua mente. Essa era a dúvida que a acompanhava, mas agora parecia menos angustiante e mais reveladora. Daniel, percebendo o Espírito Santo agindo, começou a compartilhar uma palavra sobre a coragem.
Às vezes, a verdadeira entrega parte do entendimento de que não podemos controlar tudo. A fé é feita de passos que não vemos, e é nesse desconhecido que encontramos a verdadeira essência da confiança em Deus. Ele declarou. Ana absorveu cada palavra, como se fossem rajadas de luz penetrando sua alma. As paredes da capela estavam quase vibrando com a energia do Espírito, e ela sentia que uma nova missão estava se formando em seu interior. Seria a coragem que Daniel falava o que ela precisava para avançar? Ela olhou para o altar, onde as velas queimavam suavemente, lembrando-a de que a luz sempre pode prevalecer sobre a escuridão. Uma nova onda de sentimentos se apoderou dela. Cada lágrima que lhe causou dor estava lentamente se transformando em lágrimas de cura. Era imensurável a sensação de entrega que preenchia cada célula de seu ser. Enquanto o grupo prosseguia em adoração, Ana fez uma nova oração. Senhor, se é pela minha entrega que muitos serão tocados, que assim seja. Eu me coloco à disposição para o teu querer. Como se em resposta à sua súplica, uma brisa suave soprou pela capela, fazendo as velas dançarem como se estivessem movidas por mãos invisíveis. Era como se Deus estivesse ali, sussurrando promessas a cada um deles. A mulher que havia encorajado Ana se aproximou novamente, com um brilho no olhar que irradiava amor e certeza. Você está sendo preparada para algo grande, ela falou, mas suas palavras deixaram um ar de mistério. Confiar não é um ato simples. Às vezes, Deus nos leva a lugares que exigem tudo de nós. Ana franziu a testa, lutando contra a dúvida que ainda persistia. O que Deus exigiria dela? Era fácil se deixar levar pelo entusiasmo do momento, mas enfrentar o desconhecido era algo totalmente diferente. As histórias de transformação e sacrifício que ouvira ao longo de sua vida ecoavam em sua mente, relembrando-lhe que cada um daqueles que havia sido usado por Deus fez isso com um alto custo. Os cânticos foram diminuindo gradativamente, aumentando a expectativa no ar. O que virá a seguir, Senhor? Ana sussurrou, enquanto uma nova luz parecia inundar o altar. Logo saberemos, pensou. Sua fé estava em sintonia com a presença que a envolvia. Um profundo silêncio se instalou na capela, e todos esperavam, com batedeira de corações, pelo que estaria por vir. Havia um clima de expectativa que deixava Ana inquieta e animada ao mesmo tempo. E, naquele momento, a voz de Daniel chamou um silêncio solene. Deus nos disse que uma nova era está prestes a começar. E quem aqui está disposto a se entregar totalmente a Ele para ser parte desse mover? Ana segurou a respiração, seu coração pulando no peito. Aquela pergunta reverberou como um tambor, e à medida que a resposta pairava no ar, ela sentiu que estava prestes a dar o passo que mudaria tudo. A esperança e o desafio se misturaram na mente de Ana, deixando-a inquieta. O que ela, tão pequena e tão cheia de inseguranças, poderia oferecer para o que viria? Para onde esse caminho a levaria? Com um sorriso nos lábios, ela percebeu que a resposta estava mais próxima do que pensava. A submissão não era apenas uma entrega, mas um convite para viver algo extraordinário. E assim, no silêncio aguardando a revelação de Deus, um novo capítulo estava prestes a se abrir. Qual seria a resposta de Ana ao chamado divino? Esse era apenas o começo de uma jornada que exigiria o melhor dela. Ana sentia a expectativa palpável ao seu redor, como se a atmosfera estivesse carregada de algo divino. Ao olhar para os rostos dos que a cercavam, viu esperança nos olhos de muitos. Também notou algumas lágrimas, mas não eram só de tristeza. Eram lágrimas de transformação, de libertação. Ela respirou fundo, buscando coragem naquele ambiente iluminado pela presença do Senhor. A voz de Daniel ainda reverberava na capela, e suas palavras dançavam na mente de Ana. Estar disposto exige entrega. Era isso que ela buscava.
Um momento intenso de decisão. A ideia de ser parte de algo maior a excitava, e a palavra de Daniel ressoou em seu coração como um chamado para a ação. No entanto, a dúvida insistia em rondá-la. Quem sou eu para ser usada por Deus? Perguntou-se, lembrando de suas falhas. Mas, ao mesmo tempo, a certeza nas palavras da mulher encorajadora que dissera que Ana estava sendo preparada para algo grande fazia seu espírito vibrar. Uma súbita onda de luz preenchia a capela. Ana fechou os olhos, sentindo a energia do Espírito Santo a envolver. Era como se cada nota da música subisse ao céu, e em resposta, uma sinfonia de vida descesse sobre eles. Os sons do louvor eram mais do que melodias. Eram ecos de orações, súplicas e promessas. E nesse momento, Ana decidiu não lutar mais com suas incertezas, mas entregá-las nas mãos de Deus. Estou aqui, Senhor. Usa-me. Sussurrou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Era uma rendição honesta, um ato de amor. Com essa entrega, barreiras que pareciam intransponíveis começavam a desmoronar dentro dela. O grupo começou a repetir a frase: estou disposto a ir aonde tu me levares. Aos poucos, a capela se encheu de gritos de encorajamento e afinação espiritual. Aquela declaração tornou-se um mantra poderoso, uma confirmação coletiva de que não estavam sozinhos, mas unidos em uma jornada. Ana sentia seu coração vibrar a cada palavra. O sentido de comunidade a envolvia como um abraço caloroso. Era um lembrete de que a fé não é um caminho solitário, mas uma estrada compartilhada. Juntos, estavam se preparando para suportar os desafios que virão. Enquanto isso, Daniel, com uma expressão séria, apontou para o altar. O que está prestes a ser revelado não é só sobre você, mas sobre o impacto que causarão na vida de outros. Suas palavras soavam como um sinônimo de responsabilidade. Ana se questionou: quem era verdadeiramente chamada para esse propósito? Naquele instante, uma voz interior sussurrou que cada passo dado em direção ao altar não era apenas um movimento físico, era um ato de coragem, de fé. Ana começou a entender. A entrega não é uma jornada de fraqueza, mas de força. Era no se doar que se encontrava a verdadeira essência do amor de Cristo. Ela observou Daniel, sua figura iluminada pelo calor da adoração. Ele parecia ter crescido naquela posição, como se fosse uma ponte entre o sagrado e o humano. O que ele sabia que Ana ainda não havia descoberto? O que mais haveria para entender no chamado divino? Os cânticos aumentaram de intensidade e ela se sentiu puxada para se aproximar do altar, como se uma mão invisível a guiava. Sim, Senhor, estou disposta a ir a qualquer lugar, a qualquer preço, gritou, quase sem perceber. Uma energia inexplicável tomou conta de Ana, e o que antes era uma dúvida se transformou em certeza. Ela se colocou em pé, estendeu os braços e sentiu como se os céus estivessem abertos sobre ela. Com essa nova força, notou que mais pessoas começavam a se mover também, impulsionadas pela mesma presença. Mas o que aconteceria depois dessa entrega? Um frio na barriga, mistura de medo e entusiasmo, começou a dominar seus pensamentos. Sabia que não poderia voltar atrás. A jornada que escolheu abraçar estava apenas começando, e muitas respostas ainda não tinham sido dadas. E se eu me decepcionar? Essa pergunta ecoava em seu coração, mas Ana decidiu que a dúvida não governaria mais sua vida. À medida que a adoração crescia, o céu parecia se abrir e todos ali na capela foram tomados por uma verdadeira transformação. O que mais Deus lhes revelaria naquele lugar sagrado? A jornada estava só começando, e Ana estava pronta para descobrir o que esperava por ela. O próximo passo parecia inevitável. Uma nova missão estava a caminho, mas o que essa missão exigiria dela? Ana sentiu seu coração pulsar com um misto de ansiedade e entusiasmo.
A atmosfera da capela vibrava, como se cada alma ali estivesse conectada em um propósito maior. Estar disposta, não apenas a ir, mas a se entregar completamente, exigia um coração valente. E era isso que ela estava se tornando. Enquanto a música chegava a um clímax, Ana começou a perceber algo além de si mesma. O que antes era um sussurro se transformava numa voz atenta. O que realmente significa estar disposta? Refletiu. Não era apenas uma declaração de intenções. Era um convite para passar por um processo de transformação, deixar para trás velhos medos e abraçar o desconhecido. Daniel, observando cada expressão de fé que se desenhava nas faces ao seu redor, exibia uma alegria contagiante. Ele levantou a mão, pedindo silêncio, enquanto a congregação começava a se acalmar. Era o momento que precedia algo poderoso. O que Deus está prestes a fazer entre nós não se limita a este espaço. Ele quer tocar vidas além dessas paredes. Cada um de vocês tem um papel a desempenhar, disse com fervor. As palavras de Daniel penetraram na alma de Ana. Ela se lembrou de quantas vezes hesitou por conta de seus erros e inseguranças. Mas ali, naquele sagrado momento de adoração, ela sentiu a certeza de que suas fraquezas poderiam ser transformadas. O Senhor não busca a perfeição, mas um coração disposto, pensou. Nas profundezas desse entendimento, uma nova resolução surgiu dentro dela. Ser parte de um plano divino significava estar pronta para servir e amar, mesmo nas dificuldades. Ao olhar ao seu redor, viu pessoas levantando as mãos, algumas em lágrimas, outras em oração intensa. A capela estava vibrando com uma essência de entrega. De repente, um silêncio sobreveio, quase palpável. Ana olhou para o altar, onde uma luz intensa parecia descer do céu, envolvendo cada um ali presente. Era como se o próprio Espírito Santo estivesse manifestando sua presença. Ela sentiu os lábios se moverem, embora nenhuma palavra saísse. Era um momento de comunhão não só com Deus, mas com todos ali. Então, Daniel iniciou uma oração. Senhor, neste momento de entrega, pedimos que Tu utilizes cada um de nós para a Tua glória, que todo medo e incerteza seja transformado em fé e amor. Ana sentiu cada palavra penetrando em seu ser. Era um chamado que ecoava profundamente. Assim que a oração terminou, um murmúrio se espalhou pela congregação. Estamos prontos para o que vier, dizia uma voz atrás de Ana, que se virou para encontrar uma mulher mais velha com olhos brilhantes. Ah, meu filho, é o tempo de Deus, e Ele está levantando um exército, exclamou, fazendo com que a adrenalina percorresse as veias de Ana. Ela estava prestes a perguntar mais, mas uma onda de adoração começou novamente, e os cânticos preencheram o ar. As vozes se entrelaçavam, formando uma harmonia celestial. Ana se perdeu naquele som, entregando-se mais uma vez à experiência que a cercava. Nesse momento, no fundo de sua mente, uma certeza se solidificou. Essa entrega significava que ela não poderia escapar das responsabilidades e do peso que viriam, mas também era a porta aberta para experimentar o milagre do amor divino. Antes que pudesse pensar em mais, algo inesperado aconteceu. Uma mulher no centro começou a chorar alto, ecoando as palavras de transformação e libertação. Ana olhou para ela e, em um instante, foi tomado por uma forte impressão. A cura de alguém pode depender da sua ação. Seria isso parte da nova missão que aguardava por ela? Ela começou a sentir que a jornada não era apenas para ela, mas um chamado a se posicionar por aqueles que precisavam. O que mais o Senhor estava preparando? O que significava verdadeiramente ser um vetor de mudanças na vida das pessoas? Ana respirou fundo, sabendo que os próximos passos seriam decisivos. Estou disposta, Senhor, gritou com todo o ímpeto do coração.
E naquele grito não era apenas uma declaração, mas um clamor por coragem e avanço. O espírito parecia sussurrar durante o cântico e sua mente vagava por possibilidades. O que mais poderia ser revelado? O que seria necessário sacrificar pelo propósito maior que se desenrolava diante dela? A resposta batia à porta de seu coração, mas ainda permanecia oculta. O que sucederia quando ela realmente se lançasse nas mãos de Deus? Estava prestes a descobrir, e a expectativa ardia dentro dela como um fogo aceso, sinalizando que a jornada estava apenas começando. Enquanto a capela vibrava em adoração, Ana sentiu uma onda de energia se espalhar por seu corpo, empurrando-a para frente, como se uma força invisível a estivesse guiando. O que aconteceria se ela realmente se entregasse a essa chamada? O que seria esse sacrifício que a configuração de seu propósito exigia? Lembrou-se das palavras de Daniel. Cada um de vocês tem um papel a desempenhar. A verdade começava a transparecer, e a visão se tornava mais clara. A música diminuía, deixando espaço para a voz suave de uma mulher. Deus tem um plano fantástico, ecoou entre os fiéis. Ouvindo isso, Ana não podia mais ignorar a inquietação em seu coração. Ela se sentia como uma peça em um quebra-cabeça divino e queria desesperadamente descobrir qual o seu lugar. Suddenly, uma mulher à sua frente começou a falar despedaçadamente, seu rosto marcado pelo peso de experiências passadas. Eu era imprestável, até que ele me encontrou, disse ela, as lágrimas escorrendo. Finalmente, eu me entreguei e a transformação começou. Ana ficou intrigada. A mulher estava compartilhando um testemunho que refletia sua própria batalha. Ela se lembrava de momentos de dúvida e dor, mas naquela capela, no meio de seus irmãos, a esperança parecia renascer. O espírito a instigava, e Ana percebeu que aquela mulher não estava apenas compartilhando uma história. Ela estava oferecendo a chave para a cura que ela mesma buscava. Era um lembrete de que, para que houvesse um milagre, era preciso um primeiro passo de coragem. Uma vida curada pode tocar outra, pensava. No fundo do seu ser, ela sentia a urgência de agir, de se expor. Daniel voltou ao altar, convidando as pessoas a se dirigirem ao centro. Vamos orar uns pelos outros. Vamos unir nossas vozes e corações. Ao dizer isso, a atmosfera da capela novamente se intensificou. Ana hesitou por um momento. Não queria parecer vulnerável, não queria enfrentar seus próprios medos, mas a convicção crescia. Com um impulso de coragem, ela se levantou. Andando em direção ao grupo, uma luz quente a envolveu, e cada passo parecia guiá-la para mais perto do seu propósito. As pessoas ao seu redor mostravam-se receptivas, e os olhares trocados eram cheios de compaixão. Isso é o que Deus queria que eu visse, pensou. Estava se tornando parte de algo maior, de um movimento de transformação e cura. Quando chegou ao centro, não precisou de palavras. Apenas uma jovem, com um sorriso iluminado, se aproximou. Vamos orar juntas, disse ela, segurando a mão de Ana. O simples toque trouxe um conforto inexplicável a seu coração. Sentia como se as barreiras que a separavam do amor de Deus estivessem se dissipando. Aceitamos a ti, Senhor. Usa nossas vidas, começou a jovem. As vozes aumentaram em fervor. O som da adoração se elevou ainda mais e Ana se deixou levar pela onda de fé. Era como se cada oração a envolvesse, trazendo cura e libertação. O ambiente parecia tremer com a presença do divino, dando vida a cada palavra que era proferida. Foi então que, de repente, Ana percebeu que estava chorando. Chorando por suas batalhas, por seus anseios reprimidos, mas, principalmente, por uma esperança nova que agora queimava dentro dela. Algo estava prestes a mudar. E quando a oração terminou, a jovem que havia orado por ela se virou e disse com entusiasmo: Eu sinto que Deus está prestes a fazer algo extraordinário em sua vida.
Ana ficou em silêncio, absorvendo a profundidade daquelas palavras. O que isso realmente significava? Poderia ser um novo começo? Olhando em volta, a capela estava cheia de rostos iluminados. Um sopro divino parecia pairar, anunciando que o melhor ainda estava por vir. Com o coração acelerado, Ana sabia que tudo isso era um prenúncio, que a verdadeira jornada de transformação estava começando. Mas a pergunta ainda persistia em sua mente. O que ela estava realmente disposta a sacrificar por isso? Mal podia esperar para descobrir a resposta. Estava pronta para o que viria a seguir. Ana sentia a adrenalina correr por suas veias. A atmosfera na capela estava carregada de expectativa e amor. Olhando nos olhos dos fiéis, a conexão entre eles parecia palpável, como se cada coração estivesse pulsando em sinergia com o de Deus. Era ali, rodeada por aqueles que buscavam algo maior, que Ana começou a entender que sua jornada não seria apenas sobre ela. Seria sobre todos. Enquanto a jovem ao seu lado compartilhava testemunhos de cura e renovação, Ana se perguntava, qual seria seu testemunho? O que ela poderia oferecer ao Senhor que fosse digno de seu amor? A resposta, embora nebulosa, começava a se formar. Ela sabia que a entrega não seria fácil, mas a ideia de não experimentar sua verdadeira essência a aterrorizava ainda mais. O pastor Daniel, agora de pé no altar, começou a falar sobre fé e ação. Muitas vezes, aguardamos que a transformação venha até nós, sem perceber que somos convocados a dar o primeiro passo. Disse, sua voz ecoando como um chamado. Deus busca corações dispostos. Ele não quer que você apenas escute, Ele quer que você participe. Cada palavra penetrava o coração de Ana como flechas de verdade. Sentindo uma onda de compaixão e encorajamento, Ana percebeu que muitas pessoas ao seu redor também estavam lutando com suas incertezas. Um jovem, sentado não muito longe, estava com os olhos fechados e os lábios murmurando em oração. Ele demonstrava intensidade e anseio, como se estivesse em diálogo direto com Deus. Ao seu lado, uma mulher mais velha chorava silenciosamente, suas mãos levantadas em rendição. Quanta dor e quanta esperança neste lugar, pensou Ana. Era como se a capela tivesse se tornado um espaço sagrado, onde as vidas se entrelaçavam, formando uma teia de amor e intercessão. Neste momento, um profundo desejo de fazer parte daquela rede a atravessou. Eu também quero ser um canal de bênção. A música começou a subir novamente, os acordes tocando os corações. Ana levantou as mãos, sua alma se existindo à luz das promessas de Deus. Senhor, quero me entregar, estou pronta para ser usada por Ti. Ao pronunciar essas palavras em seu coração, uma onda de paz tomou conta dela. Era como se o peso de suas dores estivesse sendo suavemente retirado. Ouvindo os hinos e os sussurros de adoração, Ana decidiu que estava pronta para sacrificar suas inseguranças, seu medo do desconhecido, a necessidade de controle. Ela queria experimentar o milagre do amor de Deus e acreditava que o sacrifício começava em sua entrega total. No fundo, compreendeu que um renascimento exigia uma morte. A morte do eu. Daniel, percebendo a empolgação na congregação, convidou todos a se unirem em uma grande roda, segurando as mãos uns dos outros. Vamos criar um espaço sagrado, um círculo de confiança em que entregamos nossas cargas ao Senhor. Que a luz divina entre em cada vida. Enquanto Ana se juntava à roda, algo mágico aconteceu. As vozes se uniram em um só clamor, uma onda de adoração que parecia transcender o espaço e tempo. Ela experimentou momentaneamente o que parecia ser a visão da glória de Deus. Um mar de luz que lhe iluminava o caminho a seguir. E com essa luz, uma nova pergunta surgia em seu coração. O que será que o Senhor quer fazer em minha vida agora?
Ana sabia que estava em um ponto de virada, mas a revelação da próxima etapa de sua jornada ainda estava ofuscada. Um pequeno arrepio subiu por sua espinha ao imaginar as possibilidades. O que ela poderia descobrir sobrando daquilo tudo? E, mais importante, qual seria o chamado que God estava preparando para ela? À medida que a roda continuava a orar e louvar, um sentimento de excitação e temor a envolveu. Ana percebia que algo extraordinário estava a caminho. Poderia ser a transformação que sempre desejou, mas o próximo passo ainda permanecia como um mistério aguardando para ser revelado. Naquela manhã iluminada, a capela estava repleta de corações pulsando em sincronia com o amor de Deus. Ana sentia a energia espiritual em cada batida que ecoava no silêncio do seu ser. Era um novo dia, não só no calendário, mas em sua caminhada de fé. A atmosfera estava impregnada de mudança, algo que ela sabia que não poderia ignorar. A luz que filtrava pelas janelas parecia abraçar cada pessoa presente. Daniel, com seu olhar firme e sereno, subiu ao altar novamente. Ele tinha algo importante a compartilhar, e a congregação mal podia conter sua expectativa. O Senhor nos trouxe aqui hoje, Ana, e você está prestes a ver o reflexo de sua fé. Suas palavras causaram um arrepio que percorreu a espinha de Ana. Sentindo o peso do momento, Ana respirou fundo. A disposição que a havia guiado até ali agora fervilhava dentro dela. Ela percebeu que sua entrega era o ato que pavimentaria o caminho não apenas para si, mas para tantas vidas ao seu redor. O que ela pensou ser uma simples oração se transformara em um clamor coletivo pela cura, pela restauração e pela manifestação do sobrenatural. A capela estava viva com os sons de louvor e adoração, e Ana levantou as mãos, sentindo-se como um canal aberto para os fluxos de graça. Ela olhava para o viajante, Daniel, e cada palavra que ele pronunciava trazia um novo vislumbre de esperança, como se fizesse parte de um plano grandioso. Através da entrega, receberemos o milagre, disse ele. Foi então que, como uma onda de força irresistível, Ana finalmente percebeu. O sacrifício que Deus estava chamando-a a fazer não era apenas abrir mão de mágoas e incertezas. Era a disposição de ser um instrumento do seu amor. Ela desejava ardentemente que Clara, sua filha, fosse curada, mas sabia que a verdadeira cura poderia começar pela disposição de amar e servir. A comunidade respondia ao impulso crescente. Amém, Senhor, usa-nos, ecoavam as vozes. Cada palavra soava como um potente eco de fé, e Ana começou a imaginar as vidas que seriam tocadas por esse movimento. Se você está pronto para essa entrega, disse Daniel, levante-se e manifeste sua disposição. Ouvindo isso, Ana não hesitou. Com lágrimas de alegria e um coração transbordando de amor, ela se levantou. Outros a seguiram, formando uma fileira poderosa diante do altar. O ambiente parecia vibrar com uma frequência sagrada. Era como se os céus abrissem suas portas do céu, trazendo à tona uma abundância de bênçãos. Nesse instante mágico, uma onda intensa de luz irrompeu da presença divina. Ana sentiu como se todas as suas incertezas fossem levadas. O opaco da dúvida foi substituído pela certeza absoluta de que Deus estava em ação e que um novo capítulo estava começando. Senhor, eu estou aqui. Usa-me como quiser. Que a cura que busco comece em mim, gritou Ana. E na sinceridade de seu clamor, uma nova força emergiu. Era o momento decisivo. A entrega irrestrita a Deus. Ao redor dela, havia murmurinhos de fé e encorajamento. Todos, sem exceção, pareciam estar tocados pelo Espírito Santo. Ana fechou os olhos, permitindo-se ser envolvida por aquela presença reconfortante, e as lágrimas agora eram de libertação, não de angústia. Assim que a congregação se uniu em um clamor, algo sobrenatural aconteceu. Um batismo de amor e renovação inundou a capela. O vizinho cínico,
que agora estava na frente de todos, tinha seu semblante transformado. Os olhos, que antes eram de dúvida, agora brilhavam com esperança. Ana percebeu que o impacto de sua entrega não se limitava a ela mesma. O fogo da fé estava consumindo dúvidas e aflições, e uma onda de cura estava se espalhando. "Este é o momento em que Deus age!" gritou Daniel, seu entusiasmo contagiante reverberando por todos. "Algo novo está surgindo!" Ana sentiu seu coração vibrar em resposta àquelas palavras. Ela percebeu que cada passo dado por fé estava pavimentando o caminho para um renovo coletivo. A cura que tanto buscou já estava sendo revelada nos corações que se aproximavam da presença de Deus. Clara, um eco da esperança que vinha à sua mente. Seria ela parte desta transformação, parte do chamado maior. O que parecia impossível agora se tornava uma visão palpável de fé. Ela acreditava não só que sua filha poderia ser curada, mas que a comunidade inteira estava sendo chamada a um novo patamar de amor e serviço. Naquele momento, a capela se tornava um microcosmos do reino de Deus, onde as vidas eram renovadas e os corações eram curados. Ana sabia que aquela jornada não era apenas sua, mas de todos ali presentes. Mas, na essência dessa resolução, Ana sentiu um convite do Espírito, uma convocação para não apenas receber, mas para seguir adiante. "O que Deus promete, Ele cumpre", gritou, e todos ao seu redor reafirmaram em uníssono. Com lágrimas de alegria e uma determinação estabelecida, Ana se dirigiu ao altar uma última vez. Ela desejava que esse milagre não fosse apenas uma transformação para sua filha, mas um testemunho de amor e fé que deveria ser compartilhado com o mundo. "Estamos prontos, Senhor. Um novo início está diante de nós", exclamou. E na profundidade de seu ser, ela sabia que estava prestes a testemunhar a ação de Deus, não apenas em sua vida, mas na vida de muitos. E assim, a história de Ana, Clara e toda uma comunidade se tornava uma bela tapeçaria de fé, amor e milagres. A jornada de transformação que iniciara nas 4 paredes da capela, agora se estendia para além de suas fronteiras. A presença viva de Deus estava pertinentemente visível em cada coração. E Ana, com seu espírito revitalizado, não apenas esperava pelo milagre, mas também o cultivava a cada dia. Se você deseja fazer parte dessa revolução de fé, não fique apenas como espectador. Inscreva-se imediatamente no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar este algoritmo que precisa do seu apoio. Comente suas reações e testemunhos sobre esse final poderoso. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Você precisa se inscrever agora, porque a transformação está apenas começando. Vamos juntos fazer história.